Quais são as suas características? Você é alto ou baixo? Branco ou negro? Gosta de futebol ou de videogame? Prefere rock ou sertanejo? Qual é a sua cor preferida? Vermelho ou preto? Todos nós temos as nossas características, coisas que nos distinguem de outras pessoas e que, quando consideradas em conjunto, nos tornam únicos. Isso é verdade também para todos os fenômenos que podemos observar no mundo. Diferenciamos um acontecimento de outro a partir de uma comparação das respectivas características. Isso vai também para os fenômenos jurídicos. Nos últimos episódios, nós estudamos os atos administrativos, o seu conceito, inclusive no contexto das diferentes funções do Estado. Hoje, vamos dar um passo adiante e estudar algumas de suas características mais comuns, o que, sem dúvida, vai contribuir para entender melhor as formas de funcionamento da máquina estatal. Mas antes, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de assinar o canal e clicar no sininho aqui embaixo para ser notificado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Não custa nada e você não gasta nenhum segundo e é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueça também de acompanhar o nosso canal no Instagram, @máquinapública, e no Twitter, @amáquinapública. Tem muita coisa boa que só compartilhamos por lá. Só para a gente relembrar, o ato administrativo é um ato jurídico praticado por servidor público no exercício da função administrativa e dotado de imperatividade, bem como de exigibilidade ou de autoexecutoriedade, a depender do caso. Só desse conceito é possível extrair um conjunto básico de características: imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade. São por elas que a gente vai iniciar a nossa conversa. A imperatividade, também chamada de coercibilidade ou poder extroverso da administração pública, refere-se à capacidade do poder público, por meio do ato administrativo, criar obrigações para outras pessoas, independentemente da vontade destas. Trata-se da característica fundamental dos atos administrativos, sem a qual não pode se falar de ato administrativo, mas sim de algum outro ato da administração pública. Quando o agente de fiscalização interdita um bar em razão do descumprimento de normas de vigilância sanitária, por exemplo, ele está impondo unilateralmente ao particular a obrigação de cessar a atividade do estabelecimento, sob a ameaça de sofrer outras sanções. Nesse caso, o fiscal atua amparado pelo poder de império da administração pública e a sua atuação impõe uma obrigação ao particular. Porém, essa impositividade da atuação estatal pode acontecer de duas maneiras. A criação de incentivos para que a pessoa haja de uma determinada maneira. E B, intervenção direta na realidade objetiva por meio de seus agentes. A ideia de exigibilidade dos atos administrativos relaciona-se com a primeira entre essas formas de intervenção. Os incentivos trazidos pelo ato administrativo podem ser, por exemplo, a aplicação ou a ameaça de aplicação de sanções a quem não cumprir o comando estatal, desde que devidamente embasados na lei. Dessa forma de atuação, o poder público não desfaz ou impede materialmente a situação jurídica indesejável, mas cria um estímulo para que o particular assim proceda. A administração pública fala para o particular o seguinte: olha, ou você faz o que eu estou mandando, ou você vai se arrepender depois. Por sua vez, quando é dotado de autoexecutoriedade, o conteúdo dos atos administrativos pode ser concretizado imediatamente e, em geral, sem a necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário. A própria administração pública vai lá e suja as mãos e altera o mundo da vida de maneira concreta, inclusive por meio da violência física ou de sua ameaça. Nesse contexto, a ação estatal é concreta e imediata, e não prescritiva, como nos atos regidos pela ideia de exigibilidade. Na autoexecutoriedade, o Estado perde a paciência, vai lá e faz. Tanto a exigibilidade quanto a autoexecutoriedade tornam mais ágil a atuação da máquina pública. Somente em casos excepcionais e previstos em lei, a administração pública precisará da autorização do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo para fazer qualquer coisa. Essa situação acontecerá principalmente quando a ação estatal intervier mais intensamente nas esferas dos direitos fundamentais do indivíduo,
como no seu direito à liberdade e à propriedade. Nesses casos, o ato administrativo terá heteroexecutoriedade, isto é, dependerá da atuação de um agente externo, como o juiz de direito. A heteroexecutoriedade contrapõe-se à autoexecutoriedade, que, em geral, gozam os atos administrativos. Outra característica possível do ato administrativo é a tipicidade, que significa que o ato administrativo deve observar a forma e a finalidade previstas na lei, para que a sua realização seja válida. Tal formalidade é especialmente importante nos atos dotados de imperatividade, pois eles criam unilateralmente obrigações para o particular. Essa ritualística confere maior segurança jurídica para os envolvidos. É uma garantia do administrado. Mas o artigo 22 da Lei 9.784, de 99, dispõe que a tipicidade só é exigível quando a sua obrigatoriedade decorrer de lei. Trata-se do princípio do formalismo moderado, uma vez que as formas específicas só são exigidas quando impostas por lei. Assim, também não é atributo presente em todos os atos administrativos. Os atos administrativos possuem em seu favor uma trinca de presunções: presunção de veracidade, presunção de legalidade e presunção de legitimidade. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A presunção de veracidade abrange os fatos objetivos que foram alegados pela autoridade pública como motivos para a realização do ato administrativo. É o que o pessoal chama no dia a dia de fé pública. Isto é, se um servidor público escrever que alguma coisa aconteceu, presume-se que ela aconteceu. É o famoso certifico e dou fé, ou o certifico e boto fé. Por outro lado, a presunção de legalidade significa que, inicialmente, se assume que o ato administrativo foi praticado em conformidade com o conjunto do ordenamento jurídico. Essa presunção está embasada no princípio da legalidade, de acordo com o qual o poder público somente pode agir diante de prévia autorização legal e, por consequência, se ele agiu, deve possuir um fundamento legal para tanto. No entanto, essa presunção não afasta a obrigação do agente público de especificar o motivo e o fundamento de sua ação sempre que questionado. Por fim, a presunção de legitimidade parte da ideia de que o ato administrativo atende ao interesse público e aos ditames gerais da moralidade. Essa presunção está embasada na ideia de que, em uma república, o Estado somente pode agir de maneira ética e em prol do interesse público. E qual é a consequência prática desse conjunto de presunções? Os atos administrativos geram efeitos até que sejam revogados ou anulados pelo próprio ente que realizou o ato, no exercício de seu poder de autotutela, ou até que seja suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, em razão de impugnação de pessoa interessada na cessação dos efeitos do ato administrativo. Porém, essa pessoa terá o ônus de demonstrar a falta de veracidade, de legalidade e ou de legitimidade do ato administrativo. Dito de outra forma, é tarefa desse interessado demonstrar que a autoridade pública não agiu com veracidade, legalidade ou legitimidade. Assim, as presunções mencionadas são presunções relativas, na medida em que é possível o seu afastamento diante de prova, seja do contrário ao da presunção. Fora desse cenário, cabe particular criticar, porém se submeter à decisão do poder público. Esse arranjo não é autoritário, na medida em que o Estado brasileiro coloca nas mãos da pessoa insatisfeita instrumentos para a impugnação de sua atuação, como petições de reconsideração, recursos administrativos e ações judiciais, como mandato de segurança e a ação popular. Todos eles remédios contra eventuais abusos praticados por servidores públicos. Na atualidade, os Estados têm monopólio do uso legítimo da violência, e boa parte dessa violência é praticada por meio de atos administrativos, prisões em flagrante, organização do trânsito, controle de fronteiras e a cobrança de tributos. São exemplos de atos de violência física e patrimonial disponíveis para a máquina pública. Ato administrativo e poder estatal são categorias muito próximas. Nesse cenário, é evidente a importância de compreender, na sua integralidade, o fenômeno dos atos administrativos, o que passa por uma boa compreensão de suas características. Em um Estado democrático de direito, é
obrigação de todos nós contribuir para o controle e o aprimoramento do funcionamento da administração. E este canal existe para colocar na sua mão, na mão de cada um de vocês, o conhecimento necessário para essa missão. Afinal, você, nós somos a máquina pública. E se quiser saber mais sobre administrativos e direito administrativo, não deixe de conferir os nossos vídeos lá no canal. Tem muita coisa boa por lá e muita coisa boa ainda por vir. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau!